O microfone escorregava na minha mão suada enquanto os holofotes iluminavam o palco no centro de Lisboa. Apesar de Miguel ter me implorado na noite anterior para manter nosso segredo enterrado, eu não conseguia mais ficar em silêncio sobre o amor que nos unia há 3 anos. A multidão esperava ansiosa por minhas palavras na conferência sobre direitos humanos, e meu peito apertava com a memória das lágrimas dele ao dizer que sua família nunca aceitaria. Tiago, pensei comigo mesmo, este é o momento de crescer ou de se perder para sempre. Tudo começou 2 anos antes, num café movimentado do Chiado, onde eu, jornalista freelancer de 28 anos, procurava uma matéria sobre a arte urbana. Miguel, professor de História numa escola secundária, estava sentado na mesa ao lado, com um livro aberto e um sorriso tímido que me chamou a atenção imediatamente. Conversamos sobre Lisboa antiga, sobre como a cidade mudava e como as pessoas ainda carregavam medos antigos. Ele falava com paixão, os olhos castanhos brilhando sob a luz do fim de tarde, e eu sentia algo que nunca tinha sentido antes, uma conexão profunda, sem pressa, sem medo inicial. Passeamos pelo Tejo naquela tarde, trocando histórias de infância, a minha em Sintra, com pais que valorizavam a tradição acima de tudo, e a dele num vilarejo perto do Porto, onde o silêncio sobre diferenças era a norma. O nosso primeiro beijo aconteceu semanas depois, num parque escondido em Sintra, sob as árvores antigas, com o vento fresco trazendo o cheiro do mar. Foi suave, cheio de ternura, e marcou o início de algo que nos transformou. Miguel era calmo, reflexivo, sempre a pensar nos outros, eu era impulsivo, questionador, sempre a lutar contra as correntes invisíveis da sociedade. Juntos, cozinhávamos no meu pequeno apartamento em Alfama, ríamos de filmes antigos e sonhávamos com viagens que nunca fazíamos por causa do medo. Mas o medo crescia. A família dele, católica e conservadora, não sabia nada, a minha, embora mais aberta na superfície, ainda via-o diferente como risco para a reputação. Sofia, minha melhor amiga desde a universidade, era a única que sabia e nos apoiava com jantares discretos e conselhos sábios. Vocês merecem viver em voz alta, dizia ela, mas Miguel balançava a cabeça, preocupado com o emprego e com os alunos que o admiravam. Não posso arriscar, Tiago. O mundo ainda não está pronto para nós em todo o lado. Eu respeitava, mas doía. As noites em que ele voltava tarde da escola e me abraçava em silêncio eram cheias de uma doçura amarga. Começamos a esconder mais, passeios separados, mensagens apagadas, olhares furtivos em público. Um dia, o diretor da escola de Miguel chamou para uma conversa séria sobre exemplos para os jovens. Nada explícito, mas o recado era claro. Naquela noite, Miguel segurou minhas mãos e pediu, por favor, não conta a ninguém. Nem à tua família, nem aos teus colegas. É melhor assim. Eu prometi, mas algo dentro de mim quebrou. O amor que nos unia merecia mais que sombras. Enquanto a conferência se aproximava, um evento grande sobre direitos no Portugal moderno, eu sentia a pressão crescer. Os colegas de trabalho falavam de diversidade, mas eu via o olhar de dúvida quando alguém mencionava casais do mesmo sexo. A minha irmã, que vivia em Lisboa e visitava-nos ocasionalmente, notava o meu silêncio e perguntava, estás bem, irmão? Pareces distante. Eu sorria e mudava de assunto. Miguel e eu discutíamos baixinho sobre o futuro, sobre casar em segredo ou esperar. Cada discussão terminava em abraços que diziam mais que palavras. A cidade de Lisboa, com as suas ruas íngremes e luz dourada, parecia testemunha muda da nossa luta interna. Eu escrevia notas para o discurso, riscando e reescrevendo, tentando encontrar coragem. Sofia incentivava, fala do que sentes de verdade. O dia da conferência chegou com chuva fina, mas o salão estava lotado. Eu subi ao palco, o coração batendo forte, sabendo que quebrar a promessa mudaria tudo. O amor não era só felicidade, era também escolha, sacrifício e, às vezes, confronto. Enquanto as palavras saíam, eu via o rosto de Miguel na plateia, misto de orgulho e medo, e soube que não havia volta. A jornada que começara num café simples agora nos levava a um precipício de verdade. A plateia aplaudiu educadamente no início, mas eu sentia os olhares fixos, alguns curiosos, outros incomodados. Continuei falando sobre como o amor entre 2 homens em Portugal ainda encontrava barreiras invisíveis, apesar das leis progressistas. Mencionei sem nomes a história de um professor e um jornalista que se amavam em silêncio por medo da família e do trabalho. Miguel, sentado na terceira fila, baixou os olhos. Depois do evento, as mensagens começaram a chegar, colegas parabenizando, mas também um e-mail anónimo do diretor da escola dele, questionando se aquilo era apropriado. Em casa, naquela noite, Miguel chegou tarde e fechou a porta com cuidado. Tiago, o que fizeste? Prometeste. A voz dele tremia, não de raiva, mas de uma dor profunda que eu reconhecia. Expliquei que não aguentava mais esconder, que o nosso amor merecia ser visto como normal. Ele chorou pela primeira vez na minha frente, falando da mãe idosa no vilarejo, do pai que ainda citava a Bíblia em conversas.
Eles vão sofrer, e eu também. Eu abracei-o, prometendo que enfrentaríamos juntos, mas o silêncio entre nós cresceu. No dia seguinte, Sofia ligou, animada: "O teu discurso está viral no grupo de amigos." Mas em Sintra, a minha irmã ligou também. "Pai viu uma notícia e perguntou se eras tu." O que está acontecendo? O confronto familiar começou sutilmente. O meu pai, homem de negócios reformado, visitou-me em Lisboa com o pretexto de almoço. Sentados num restaurante perto do rio, ele disse diretamente: "Filho, ouvi falar de um discurso. Se for sobre ti e esse rapaz, pensa bem. A família tem nome." Eu defendi-me, contando partes da nossa história, como Miguel me ensinara a ver a beleza nas pequenas coisas, como as noites de conversa sobre história portuguesa nos uniam mais que qualquer convenção. Ele ouviu em silêncio, depois balançou a cabeça. O mundo mudou, mas as pessoas não mudam tão depressa. Miguel, por sua vez, enfrentava pressão na escola. Um aluno perguntou abertamente se ele era como o homem do discurso, e o diretor sugeriu férias. Nós discutimos mais, não com gritos, mas com palavras pesadas de dúvida. Talvez eu devesse ter ficado quieto, admitiu uma noite, enquanto cozinhávamos. Miguel respondeu: "Mas agora é tarde. O que sentes é real." A amizade com Sofia tornou-se refúgio. Ela organizava jantares onde podíamos ser nós mesmos, rindo de memórias e planeando um futuro incerto. Mas o mal-entendido veio quando um colega meu, antigo amigo, publicou nas redes uma foto antiga nossa, tirada discretamente num passeio. "Parabéns pelo discurso corajoso", escreveu ele. Miguel viu e sentiu-se traído. "Tu prometeste silêncio total." A crise interna dele explodiu, noites sem dormir, questionando se o nosso amor valia o custo. Eu via o seu crescimento lento, de homem reservado a alguém que começava a questionar as próprias raízes conservadoras. Em Lisboa, a cidade continuava viva, com festas e luzes, mas para nós era um palco de escolhas. Visitei o vilarejo dele uma vez, disfarçado de amigo, e vi a mãe dele sorrir sem saber. Aquilo doeu mais que qualquer discussão. O discurso, que eu pensava ser só palavras, começava a criar ondas, convites para entrevistas, e-mails de apoio de desconhecidos. Um professor mais velho escreveu: "Eu escondi durante 30 anos. Obrigado por não fazeres o mesmo." Aquilo deu-me força, mas Miguel ainda hesitava. As nossas caminhadas pelo Tejo agora eram carregadas de tensão, cada olhar uma pergunta não feita. Eu sentia a identidade dele mudar, de professor discreto para o homem que via possibilidade de orgulho. A família me pressionava mais. A irmã contava que o pai falava com vizinhos sobre escolhas modernas. Um fim de semana em Sintra, o pai confrontou-me diretamente na sala de estar antiga: "Se continuas assim, não sei se posso apoiar-te como antes." Eu respondi com calma, descrevendo o amor como algo que não escolhemos, mas que nos escolhe. Ele não respondeu, mas o olhar mudou. Miguel e eu reconciliamo-nos aos poucos, com um abraço longo no terraço do apartamento, olhando as luzes da cidade. "Talvez tenhas razão", murmurou ele. "Talvez o silêncio mate mais que a verdade." A tensão subia, mas também a esperança. O nosso amor, testado pelo fogo público, começava a revelar forças que não sabíamos ter. As semanas seguintes transformaram o nosso dia-a-dia num turbilhão. A mídia portuguesa pegou no discurso, um jornal publicou "O professor e o jornalista que inspiraram uma voz nova." Sem nomes, mas todos sabiam. Miguel recebeu uma chamada da mãe: "Filho, vi uma coisa na televisão. É sobre ti." Ele negou no momento, mas a mentira pesou. Em Lisboa, colegas meus parabenizavam abertamente, e o meu editor propôs uma coluna sobre diversidade. Eu aceitei, sentindo que era o passo certo. Mas em casa, Miguel estava distante, organizando papéis da escola como se buscasse normalidade. Uma tarde, caminhamos pelo bairro Alto, onde turistas e locais misturavam-se sem julgar. "Sinto que perdi o controlo", confessou ele, parando num miradouro. "Mas também sinto que estou vivo pela primeira vez." Conversamos sobre a infância dele, as missas dominicais que o faziam sentir diferente, e a minha luta para aceitar-me aos 20 anos. Sofia juntou-se a nós para um café, trazendo leveza com histórias engraçadas de viagens. "Vocês são um exemplo", disse ela. "Portugal mudou, mas famílias demoram mais." O mal-entendido maior veio quando um antigo colega de Miguel, que sabia do nosso segredo, vazou uma conversa privada para a imprensa local. "Não fui eu", jurou ele, mas a dúvida instalou-se. Discutimos feio pela primeira vez, eu acusando-o de não confiar, ele dizendo que o meu discurso abrira a caixa de Pandora. "Eu pedi silêncio por amor à nossa paz", gritou ele na cozinha. "E tu escolheste o palco." Saí para andar sozinho pelas ruas de Alfama, pensando na identidade que construíra, não só como gay, mas como homem íntegro. Voltei e pedi desculpa, ele fez o mesmo. O amor sobrevivia aos choques.
A família dele reagiu pior, a irmã ligou furiosa, dizendo que a mãe chorava à noite. Miguel decidiu visitar o vilarejo sozinho, e eu esperei ansioso em Lisboa, escrevendo o meu artigo sobre como o silêncio social ainda moldava vidas. Ele voltou mudado, contei à mãe parte da verdade. Ela não aceitou, mas não me rejeitou. Foi um pequeno triunfo. Em Sintra, o meu pai marcou um almoço e, para surpresa, perguntou sobre Miguel. Ele é bom homem. Eu descrevi o caráter dele, a paciência, o sonho de ensinar história com paixão. O pai não abraçou, mas não criticou. A sociedade em Portugal, com as suas leis avançadas mas costumes antigos, mostrava as duas faces. No trabalho de Miguel, um grupo de pais reclamou, mas o diretor defendeu publicamente após o discurso. Eu sentia o meu crescimento, de homem que escondia para alguém que defendia não só o amor, mas a dignidade. Noites passávamos revendo memórias, o primeiro Natal juntos, escondido, as risadas em viagens curtas a Cascais. Cada recordação fortalecia. Sofia organizou um jantar com outros amigos LGBT, onde ouvimos histórias semelhantes, e Miguel falou pela primeira vez em grupo. O medo quase me custou tudo. O clima mudava, a tempestade do discurso agora trazia chuva que limpava. Mas a pressão familiar persistia. A mãe de Miguel marcou uma visita a Lisboa, e nós preparamos o apartamento como se fosse inspeção. Ela chegou tensa, mas ao ver-nos juntos, perguntou simplesmente: "Vocês são felizes?" Respondemos sim, e o gelo quebrou um pouco. Eu via Miguel florescer, o sorriso mais largo, os olhos menos carregados. A minha irmã, aliada inesperada, convidou-nos para Sintra e conversou abertamente sobre aceitação. O pai vai mudar, devagar. A tensão rompia-se em momentos de clareza. O nosso amor, outrora secreto, agora tecia laços com o mundo. Caminhadas pelo Tejo tornaram-se rituais de gratidão, e conversas sobre o futuro, talvez casar, talvez adotar, ganhavam espaço. Mas o pico ainda viria, uma entrevista coletiva que eu aceitei, onde Miguel decidiu estar ao meu lado. A escolha dele marcou o turning point. A identidade não era só aceitar-se, era mostrar-se inteiro. A entrevista coletiva no centro de Lisboa atraiu câmaras e jornalistas. Miguel sentou-se ao meu lado, mão discretamente na minha debaixo da mesa. "Sim, somos um casal", disse ele quando perguntaram diretamente. A sala explodiu em flashes. As redes sociais incendiaram-se, hashtags com o nosso nome, agora público, misturavam apoio e críticas. A mãe dele ligou chorando, mas depois: "Orgulho de ti, filho." O pai dela ainda resistia, mas enviou uma mensagem curta: "Pensa na família." Em Sintra, o meu pai viu a notícia e telefonou: "Vem cá jantar." Trá-lo também. Foi o primeiro passo real. Mas o confronto veio forte. Um antigo amigo de Miguel, traído pelo vazamento, publicou uma carta aberta acusando-nos de expor demais. Miguel respondeu com calma numa rede social: "O amor não é exposição, é verdade." A reação dele mostrou crescimento enorme. Sofia celebrou connosco num brinde: "Vocês inspiraram-me a ser mais honesta também." O trabalho de Miguel ganhou apoio de alunos e pais progressistas, embora alguns se afastassem. Eu recebi propostas de livros e palestras. A tempestade mediática durou semanas, com debates na televisão sobre família tradicional versus direitos. Nós assistíamos juntos, comentando baixinho, fortalecendo o laço. Uma noite em Alfama, Miguel disse: "O discurso que te pedi para não dar salvou-nos." Rimos, mas era sério. Visitas ao vilarejo dele tornaram-se regulares. A mãe cozinhava para nós e perguntava sobre Lisboa. O pai dele, aos poucos, falava de futebol em vez de silêncio. A minha família em Sintra organizou um almoço onde Miguel foi recebido com respeito cauteloso. Conversas profundas aconteceram, o pai contando medos dele de juventude, eu explicando que o amor não tira nada da tradição. Miguel florescia como professor, criando aulas sobre diversidade na história portuguesa. Eu escrevia colunas que tocavam milhares. Mas o sacrifício existia, amigos antigos afastaram-se, comentários online doíam. Enfrentámos juntos, de mãos dadas em passeios públicos pela primeira vez. O Rio Tejo testemunhava os nossos passos confiantes. Uma crise menor veio quando a escola de Miguel enfrentou petição de pais conservadores, mas a comunidade defendeu. Miguel cresceu, de homem que pedia silêncio a voz que inspirava. Eu via o meu próprio amadurecimento, de impulsivo responsável pela narrativa. Noites de conversa sobre o passado revelavam camadas, as noites de dúvida dele, as minhas de raiva contida. O amor saía fortalecido. A sociedade portuguesa, entre progresso e tradição, refletia-nos. Convites para eventos LGBT chegavam, e aceitámos alguns, sempre juntos. A tempestade acalmava, deixando clareza. Miguel propôs: "Vamos viajar juntos, abertamente." Planeámos uma viagem a Porto, terra dele, para mostrar a todos.
A família reagiu com mistos de orgulho e hesitação, mas o gelo derretia. O nosso laço, testado por mal-entendidos e pressões, tornava-se inquebrável. Cada escolha, falar, enfrentar, perdoar, moldava-nos. A jornada emocional chegava a um ponto de equilíbrio, mas o crescimento continuava. A viagem a Porto foi o clímax silencioso. A família de Miguel recebeu-nos em casa, com mesa posta e conversas que antes eram impossíveis. A mãe abraçou-me, o pai apertou a mão de Miguel e disse: "Se és feliz, está bem." Voltámos a Lisboa renovados, o amor mais maduro. O discurso que causara tempestade agora era lembrado como catalisador. Eu publiquei um artigo final sobre a nossa história, sem sensacionalismo, focando na humanidade. Miguel ensinou uma aula sobre coragem histórica, usando o nosso exemplo sem nomes. Sofia casou-se e convidou-nos como casal oficial. A sociedade mudara connosco, amigos regressaram, colegas respeitavam. Mas cicatrizes permaneciam, comentários ocasionais, olhares em vilarejos. Enfrentávamos-los com diálogo e paciência. Uma noite no terraço, olhando Lisboa iluminada, Miguel disse: "Obrigado por não me deixares esconder." Eu respondi: "Obrigado por me ensinares a esperar." O nosso crescimento era coletivo, ele mais aberto, eu mais empático. A família em Sintra integrava Miguel em festas, com naturalidade crescente. O amor, outrora proibido de contar, agora era celebrado discretamente. Reflexões sobre o caminho mostravam que conflitos internos, traições de confiança e sacrifícios levaram à verdade autêntica. A identidade não era estática, evoluía com cada escolha. Amigos novos juntavam-se, criando círculo de apoio. Portugal, com as suas raízes e progresso, espelhava-nos. O futuro abria-se, talvez casamento civil, talvez família alargada. Mas o essencial era a paz interna conquistada. A tempestade passara, deixando solo fértil para o que viria. Olhando para trás, vi que o pedido de silêncio fora o empurrão para a voz. O discurso não destruiu, construiu. Miguel e eu, de mãos dadas no Tejo, sabíamos: o amor verdadeiro transforma. É verdade ou falso que a liberdade de amar exige sempre o sacrifício da aprovação familiar? Verdadeiro ou falso?